Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Eis que o etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o espírito disse Felipe: você-se dessa carruagem e acompanha. E correndo Felipe, ouviu o profeta Isaías e disse: entende como tudo está cheio? Ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E o Felipe que subisse com eles e se sentasse. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, mostrou-lhe as boas novas de Jesus. E disse Felipe: é lícito, Mascou, quando eles caminhando chegaram ao lugar onde havia água e disse-lhe: eis aqui a água, pede que seja batizado. Disse-lhe: se credes de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo para seu caminho cheio de júbilo. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia pregar o evangelho em todas as cidades pelas quais passaram. Amém. Então essa é a terceira parte, né, do capítulo 8, né? Aqui a gente está um trecho assim bem interessante, né? A gente na segunda-feira retrasada viu quando Filipe esteve em Samaria, passou por Samaria, né? Aquela região, e agora é uma experiência individual, né? Que Filipe e o etíope vão ter, né? E acho que uma experiência muito propícia nos dias atuais. Eu acho que isso aqui é claro que toda a escritura ela é real, ela é presente nos dias atuais, né? Mas como a gente está lendo hoje, está refletindo aqui junto hoje, é uma questão assim, uma reflexão hoje talvez sobre essa sensibilidade, né? Então assim, não é só os momentos que a gente para ouvir Deus, né? É muito comum, digo por mim, né? Às vezes a gente está assim num turbilhão, a gente para alguns momentos, ou para orar, ou a gente para alguns momentos para tentar, seja, não sei, de noite, ou como cada um faz, né? Mas aqui a proposta, me parece uma proposta assim, um passo a mais, né? É quando isso ocorre de forma contínua a todo momento e a todo instante, né? Assim, Filipe tinha passado já por essa experiência que a gente relatou, e a Escritura narra aqui nesse primeiro versículo que a gente leu que um anjo do Senhor falou com ele, ó: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Então acredito, assim como conjectura, que ele pudesse estar descansando, até porque, lembrando, né, as pessoas não tinham veículo, assim, digamos assim, a forma de locomoção, seja por cavalo ou camelo, né, ou carruagem, eram pessoas muito importantes, eram pessoas muito proeminentes na sociedade, né? Então os discípulos, assim como Jesus, faziam, né, os seus trajetos a pé, né? E a gente está falando ali, praticamente grande parte dessas estradas foram construídas até pelo próprio Império Romano, então assim, era
as pessoas começavam realmente a ter como se deslocar de uma cidade longa, já com um hábito melhor, que antes você literalmente era uma questão muito mais, né, até perigosa. O anjo fala para ele e fala o seguinte: ó, você levanta daí e você vai para o sul, para a estrada deserta, né? É uma coisa que parece assim, eu acho que tudo bem a gente lê, está escrito assim, mas acho que se a gente estivesse lá vivendo com ele, ouvindo isso, me parece uma coisa um pouco doida, um pouco assim, sem um pouco de sentido, porque primeiro um anjo do Senhor apareceu para ele, depois manda ele para uma estrada deserta, né? Então assim, essa proposta talvez desse próximo passo seja, pena o Mateus não está aqui, que ele falava muito isso, repetia toda vez da lógica humana, né? Quando ele estava com a gente, ele até pediu, está com saudade de todo mundo, está fazendo faculdade agora, não está podendo estar com a gente, né? Mas é um pouco disso mesmo, né? É que às vezes, né? Quando a gente se propõe a isso, muitas vezes o Senhor vai falar ao nosso coração, vai nos tocar, para que a gente tenha às vezes um comportamento que não parece racional, não parece lógico naquele momento, e que se a gente está se dispondo, né, a realmente buscar essa intimidade com o Senhor, a gente vai, digamos assim, viver experiências que podem no início até ser um pouco constrangedoras, né? Pode ser uma situação que um pouco vergonhosa, um pouco que vai expor um pouco a nossa pessoa, vamos falar assim dessa forma. Mas Filipe decidiu simplesmente levantar e obedecer, e ele partiu, né? E eu lembrando, ontem eu tive com um irmão, né, mexicano, e ele estava contando, o amigo do meu irmão estava contando uma situação que ele passou, que talvez esteja um pouco alinhada com isso aqui, que quando a gente se dispõe é um pouco constrangedora, né? E ele colocou até dessa forma: fizeram um culto para orar pelos enfermos, Rafa, e era numa cidade no México, e aí o pessoal falou: vem, se tiver alguém doente, traga e tal, se tiver, né? E aí ele contou que uma daquelas pessoas que estavam ali presentes, né, ele estava pregando, e de repente a pessoa trouxe uma maca e colocou uma maca ali no canto, como fosse assim antigamente, né? O pastor Leandro pregava aqui, a pessoa chegou, 2 pessoas entraram com uma maca e colocaram ali no canto, ele pregando, ficou um pouco assustado com aquilo ali, que a pessoa está doente, tá, né? E no meio da pregação ele perguntou: mas o que houve com essa pessoa aqui? E aí a filha levantou e falou assim: não, minha mãe, né, ela faleceu tem 6 horas, e a gente ouviu lá no povoado sobre esse convite, e a gente trouxe ela aqui porque falaram que esse Jesus cura, que esse Jesus opera. E aí esse aí agora é ele homem, confessando, né? E ele ficou tipo assim, naquele momento um pouco apavorado, porque ele falou assim, agora ele estava diante de uma situação que ele sempre ensina, que ele sempre prega, que ele sempre fala, que realmente Deus faz, que Deus opera, só que agora era uma situação real, então a pessoa estava ali, entendeu? E aí, assim, eu não tinha o que pensar, ou eu realmente ia em direção àquela situação e orava, né? Ou eu também ia ficar ali e já não tinha mais o que fazer, porque o que eu ia pregar também, né? E aí ele conta que ele andou até aquela mulher, né? E aí realmente o Senhor tomou ele naquele momento, ele, né, falou: mulher, levanta, anda em nome de Jesus, e a mulher ressuscitou, né? E aquilo chamou muita atenção, não pelo fato dela ter ressuscitado, mas pelo fato daquele desafio ter se apresentado. Às vezes a gente fala tanto que Jesus faz, só que quando a gente está envolvido no processo, aquilo meio que complica, a gente fica desesperado. Mas é como ir e falar assim: mas você não está falando isso? E de repente a gente, não, eu falei isso, mas aquela história, eu falei isso, mas eu não me vi envolvido nisso, eu não me vi agora, né? Eu sei que Jesus expulsa um demônio, mas agora eu estou aqui sozinho, e aí a gente se vê no meio daquela situação e participando daquela situação. Claro, muitas vezes o Senhor permite situação até como ensino, né? Para a gente aprender. No México? No México, é. E aí ele, inclusive até o esposo dela que estava lá, né? Ele ficou tão impressionado com aquilo, né? A mulher veio para o altar
e ela estava até com... Porque a pessoa estava sem... Não tinha, quando a pessoa falece, né, não tinha... Estava só com um pé, não tinha meia, não tinha nada. Então, quando ela foi andar, a roupa dela até caiu, porque era só aquela roupa mesmo para você colocar que você enterra, né? Quando ela levantou, começou a cair, a roupa caiu. Tiveram que pegar, colocar, amarrar a roupa dela direitinho. E o marido dela ficou tão impactado que ele contou que saiu do lugar e começava a gritar: amor, amor, eu te prometo que eu nunca mais vou te bater. Porque o cara era ímpio e também sentava o pau na mulher. Então ele falou assim: Jesus fez algo tremendo, né? Operou, ressuscitou aquela mulher, converteu o marido dela, que já se arrependeu sem ninguém falar nada e aceitou a Cristo, e foi a filha de quebra, e foi também, o culto parou ali, vamos dizer assim, né? Ali o culto parou porque realmente Deus fez um mover naquele lugar. Mas o que a gente quer reforçar aqui não é o fato de Deus ter operado uma ressurreição, que a gente lê na Bíblia e sabe, mas é o fato quando nós estamos envolvidos nisso, né? É muito comum a gente falar assim: olha, Jesus cura, mas quando alguém fala assim, ora aqui por essa pessoa, e a gente se vê envolvido naquilo, cara, essa pessoa tem um câncer, como é que eu vou orar por ela, né? E a gente se vê envolvido naquilo, aquilo a gente, caramba, mas não, eu vou chamar alguém lá da igreja para orar, calma aí, não, eu vou fazer. E esse momento aqui, né, o Espírito Santo, ele está usando essas pessoas que se colocaram disponíveis, e aqui não estamos falando que tem alguém assim mais, estamos falando de Filipe, estamos falando aqui nem que está as colunas da igreja, né? Pedro, João, não, Filipe, mas que se dispôs, eis-me aqui, e estava indo para aqueles locais, estava indo para aqueles povoados para falar do nome do Senhor. Então assim, acho que a questão, digamos assim, de reflexão é nós nos vermos dentro dessas situações, né? E acredito que se a gente está buscando o Senhor, cada um na sua família, na sua casa, aqui nessa congregação, se nós estamos tentando nos aprofundar no Senhor, buscando o Senhor, é uma coisa natural, né? Que o Senhor comece a nos despertar e nos usar em situações simples e naturais, tanto de socorro, de ajuda de um necessitado, quanto também de questões espirituais, porque isso é o discipulado, né? Isso é o aprendizado. Só que de repente, quando chega essa fase, a gente de repente é uma coisa que acontece muito, às vezes a gente se vê muito responsável por aquilo, né? Por que às vezes uma pessoa vem em crise quando ela tem que orar para uma pessoa, de repente a pessoa chama assim, porque ela acha que é ela que vai curar, ou ela acha que é ela que vai fazer aquele demônio sair, e ela não se vê capacitada para aquilo. Então a pessoa começa a entrar em crise: como é que isso vai acontecer? Mas como é que isso vai se dar? Não, mas eu vou chamar alguém, normalmente a pessoa fala assim: eu vou chamar o pastor, né? Coitado, todo mundo quer chamar o pastor como ele fosse, ou seja, mas aqui não são pessoas que estavam sendo preparadas para o Senhor, discipuladas, e agora o Espírito Santo estava usando, né? E que eu creio como que o Senhor também deseja fazer na nossa geração. É a primeira consciência de fato que realmente quem faz, quem opera é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então é aquilo que a gente estudou desde Atos capítulo 2, 3, quando Pedro começa a pregar. É o nome que está acima de todo nome. É nesse nome que uma pessoa é curada, é nesse nome que uma pessoa é liberta, por exemplo, de um espírito maligno, né? É nesse nome, né, que uma pessoa pode ser ressurreta, ou pode ser, digamos assim, milagres e prodígios, né? E às vezes, nesse processo de aprendizado, a gente não percebe, porque o que acontece? Entre a mente e a realidade há uma distância, há um abismo, né? E isso é muito comum quando a gente se vê envolvido nessa situação, né? Então eu lembro que a primeira vez que eu vi, por exemplo, na minha família aconteceram alguns exemplos assim de milagre, né? Para minha irmã teve 2 gravidez tubária e ela não tinha trompa mais. Então, quando engravidava, não tinha. O médico falou: impossível você engravidar, né? E nasceu de novo. A trompa, ela engravidou e tem hoje a velhinha, né? E meu pai, outras situações assim de cura mesmo. Mas mesmo você vendo às vezes na sua família, alguém ora, você não vê o que acontece dentro da pessoa. Uma coisa muito interessante. Pô, lógico, a gente ficou assim: é um milagre. Pô, caramba, minha irmã está grávida, mas não pode, eu não tinha isso. Pô, glória a Deus e tal, tudo aquilo. Mas a gente como ser humano é uma coisa muito interessante. Eu não via dentro do ventre dela, eu não sabia. Eu só sabia que ela estava grávida e assim, agradecer a Deus por aquele milagre.
Quando eu vi de fato uma perna crescer, isso aqui, na minha frente, quando eu vi a perna do cara crescer, eu lembro que eu virava para meu pai e falava assim: pai, a perna desse maluco está crescendo, a perna desse maluco está crescendo, e a perna ia crescendo direitando. Eu falava... Aí quando tipo assim, eu voltei para casa, eu falei assim: caraca, maluco, eu descobri que aquele dia eu era mais incrédulo do que o incrédulo que estava ali, porque tinha muitas pessoas que estavam ali convidadas para aceitar Jesus. Eu, teoricamente, já tinha aceitado, mas, Rafa, eu vendo aquilo, eu achei assim uma coisa tão absurda, tão assim, que eu falava assim: eu não consigo entender como é que isso está, entendeu? Eu não consigo. E aí, dentro dessa situação que eu vi ali envolvido, tinha um irmão, coroazinho, até esqueci o nome dele agora, de Córdoba, que estava ministrando aquele rapaz que queria ser missionário, tinha uma diferença de perna muito grande. Eu falei assim: caramba, cara, eu falo desse Jesus, eu leio desse Jesus, comparto desse Jesus, mas assim, eu não tenho a realidade desse Jesus. Quando aquilo aconteceu, eu fiquei, tipo assim, meio assim, às vezes, né, aquela história, ele conta que quando ele orou e o menino ressuscitou, as pessoas estavam sentadas em volta, levantaram para lá para trás com medo, mas eram irmãos crentes, entendeu, Rafa? Então, quando você ora para alguém ressuscitar, o que você espera? Ou o Senhor não tem aquele aspecto, assim, terminou, ou o Senhor vai levantar e glória a Deus. Só que na hora que as coisas acontecem, e a mulher levantou, a galera vai, todo mundo lá para trás, entendeu? Porque a gente diz, a gente fala, mas quando tange as questões espirituais, né, a pessoa, né, quando eu estava no culto, que realmente, assim, o Senhor estava derramando uma unção muito grande, tinha um rapaz, quando ele ficou possesso, que o demônio pegou ele, o grito que ele deu, rapaz, não tinha medo, rapidinho, né, a pessoa está distraída, está ali no culto, mas, né, deixa a situação se manifestar aqui. Então, assim, o que eu acho que é uma reflexão, mas um alerta, assim, pra gente, é que às vezes a gente não está dentro daquela realidade que a gente imagina estar. Tiro isso até por mim mesmo, entendeu? Quando eu olho essa situação, eu falo assim: puxa vida, queria eu ter essa sensibilidade, queria eu, mas não no sentido assim de fazer nada disso, não, ter essa sensibilidade, ter essa comunhão bem estreita, bem diária, entendeu? É claro, a gente às vezes tem nosso momento, nosso devocional, nosso período e tudo, mas assim, naquelas questões que é possível, mesmo no período mais intenso de trabalho, né? Tem um testemunho de 2 irmãos, agora eu não lembro se são franceses, que eu li uma vez, e que eles trabalhavam, imagina um bandejão, que ela passa 1.500, 2.000 refeições, aquele barulho de bandejão, de coisa, de prato, de tudo e tal. E o testemunho dele, apesar de ser bem simples, mexeu muito comigo na época, porque ele achava aquilo uma perturbação, ele não aguentava mais trabalhar ali, trabalhava na cozinha e trabalhava ali servindo, né? E aí o Senhor colocou no coração dele: mas por que você não pode sentir minha presença aqui? Por que você não pode ter paz nesse lugar? A paz que você imagina não é a paz que eu dou. E aí ele começou a buscar o Senhor, e o testemunho dele foi muito interessante, que ele narra que um período depois, né, a loucura era a mesma, o barulho era a mesma, 1.500 refeições, eu não lembro se era negócio naval, de trabalho, né, passava muita gente, aquela zoeira toda, aquilo tudo, e ele relata que foram os períodos de maior gozo da vida dele, ele interiormente em paz, sabe, sentindo a presença do Senhor e abençoando as pessoas que passavam ali, botando a comida e abençoando as pessoas que... O local não mudou, mas a realidade interior dele mudou. Uma coisa super simples, um testemunho super simples, mas que fala realmente de uma obra interior que o Senhor fez na vida daqueles irmãos que trabalhavam ali. Então, assim, Felipe agora está sendo uma novidade para ele não vivia essas experiências. Você vê que é o mesmo Felipe que Jesus falou o quê? Dá pão aí para eles. Jesus falou assim: nem se eu tivesse 100 denários tinha pão para 5.000 pessoas, quando Jesus estava experimentando o Filipe, não é assim? E aí veio um menininho com 5 pães e 2 peixinhos e o Senhor multiplicou. Aquele Filipe, por exemplo, que falou assim: mas como é que a gente vai fazer isso? Agora é um Filipe, né, que o Senhor está trabalhando na vida dele, que
ele, no meio de todas essas questões que a gente está falando, de se chocar, de ter medo, às vezes, de não querer se envolver, né? De que isso não é para mim, isso é para o pastor, todas as questões. Agora é o Filipe que o Senhor está utilizando ele como um servo, como um dispenseiro para abençoar. Então ele levanta, não questiona e vai para essa estrada deserta, né? Ele no caminho encontra esse eunuco, aí sim um cara oficial, como acho que foi o Rafinha que leu, importante, encarregado de todo o tesouro. Então era um cara que realmente estava de carruagem, né? Respondia pelo tesouro da rainha dos etíopes. Mas olha que coisa interessante aqui. A coisa não faz lógica. É isso que eu estou tentando. Acho que foi um pouco da oração do Rafa também. A gente está ouvindo, mas amanhã cada um de nós está buscando o Senhor no sentido de tentar praticar um pouco isso, né? A coisa não faz lógica na nossa mente, mas ela faz total sentido na mente de Deus. Então, assim, se eu pego uma coisa isolada, como acontece às vezes, né? Ó, sai daqui, vai para a rua e fica ali na rua. Dando um exemplo, tentando contextualizar atualmente essa situação, né? Que outro dia um irmão, um amigo meu me contou, né? Às 3 horas da manhã ele falou: estou ficando doido. Saiu. Agora grita Jesus. Gritou Jesus lá de noite, ali perto da Lagolândia ali. Eu ainda morava ali também, né? E ele, quando saiu para trabalhar no dia seguinte, tinha uma moça assim que ficava assim no sobrado, chamou ele, falou: o senhor que foi de madrugada aqui, gritou e tal, não sei o que. Ele fui eu mesmo e tal. Falou com ela, né? Eu estava pronto para tomar esse chumbinho aqui para me matar, e quando eu ouvi você gritando aquilo, eu senti um negócio aqui dentro de mim, não me suicidei. Então olha só, o cara fez um negócio que era doido. Tudo bem, ele já é uma pessoa mais experiente, o senhor de idade já tem 60 e poucos anos, serve o Senhor, mas dependente disso, de ter já experiência, mas ele obedeceu, ele levantou 3h30 da manhã da cama e foi lá e fez a parte dele, não entendeu, voltou e dormiu sem entender nada. Ele só entendeu no dia seguinte, quando a moça falou, né, que ela estava ali prestes a se suicidar. Então não fazia sentido para ele, irmão Jair, mas fazia total sentido porque Deus estava dando um livramento para aquela mulher. Aqui não faz nenhum sentido Filipe sair de onde ele está para ir para uma estrada deserta, mas faz todo o sentido do plano de Deus em querer salvar esse etíope, né? Ele foi adorar em Jerusalém, mas ele não conhecia o Deus vivo e verdadeiro. Ele até foi adorar, mas ele não conhecia. Ele estava lendo a Escritura, mas ele não conhecia o Deus verdadeiro. Então assim, apesar de adorar, apesar de ler a Escritura, ele não conhecia, porque adorar é uma coisa, ler a Escritura é outra, e conhecer esse Deus é uma outra coisa, né? O quê? Tá. E o que aconteceu na verdade? Ele toma essa decisão, mas o Senhor tinha já um propósito em salvar o etíope, né? Então depois o Espírito aparece. Olha que coisa interessante. Aí o Espírito fala ao coração dele, ó, o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Você imagina se a carruagem são para pessoas proeminentes, um cara que comandava todo o tesouro da rainha, né, etíope, pessoas assim que realmente eram pessoas importantes da época de tudo isso. Uma pessoa fazendo uma viagem dessa, quando uma pessoa se aproxima de uma carruagem dessa, o que você vai imaginar? Ainda mais numa época daquela: assalto, pô. As pessoas, por muito menos, vândalos, né, já atacavam pessoas nessa... Estamos falando de estradas de chão, gente, estradas do Império Romano, de chão. Uma pessoa super importante, responsável por um tesouro, um superintendente direto funcionário de uma rainha. Então, na minha lógica humana, eu não, pô. Entendeu? Se hoje o senhor fala assim, ó, chega ali no vidro daquele carro, a minha lógica, assim, se eu tiver muito bloqueado, eu resisto muito, como eu já resisti várias vezes, já resisti muitas vezes a muitas situações. Então é uma questão realmente de rendição, é uma questão de você ser vencido como foi orado, é uma questão de você ser vencido, de você desistir de pensar do jeito que você pensa. É uma questão que vai um pouco por esse viés. Então assim, ó, corre e vai do lado. Ele não pensou em nada disso que eu estou dando de exemplo aqui, ele simplesmente correu do lado. Se os caras que estavam na carruagem iam pensar que ele ia fazer alguma coisa, não está no controle dele. Ele simplesmente correu, né?
E a escritura narra que disse assim, ó: então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha que coisa. Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Aí começou a fazer sentido para Filipe. Mas você repara que Filipe não começou a obedecer quando começou a fazer sentido. Ele começou a obedecer quando não fazia nenhum sentido. Aqui está o grande desafio. Porque o que eu vejo, eu não preciso de fé. O que eu toco, eu também não preciso de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você o quê? Você não vê, você não toca, mas você tem certeza. Então passa por um aspecto de convicção no espírito. Então, realmente, se eu quiser entender tudo, não é fé. A fé é exatamente pelo fato de muitas vezes você não ter as respostas que você quer. Sai da tua terra, da tua parentela, né? Da região que você mora e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus falou isso com Abraão, pai da fé. Ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia se para onde ele ia era melhor ou pior. Ele não sabia se para onde ele ia ter mais segurança de onde ele morava. Ele não sabia se ele saindo dali um dia ele ia voltar para ver os parentes dele de novo. Ele não sabia nada, Rafa. Não tinha nenhuma resposta. Diz que ele simplesmente creu. E foi a mesma coisa quando Deus pediu Isaac. Então esse aspecto da fé, lembrando um pouquinho da pessoa que ressuscitou e todo mundo correu, ele é muito forte para a gente. Eu, às vezes, quando eu reflito sobre isso, eu ainda me vejo muito no início da caminhada. Porque, assim, às vezes a gente pode saber o versículo, ler, ou a gente compartilhar, tudo isso, mas quando fala de questões de fé, humanamente, estamos falando de uma insegurança interior. Assim, você olhar, legal, fé, vamos derrubar o Golias, as pessoas falam hoje em dia. Vai para o lugar de Davi. Vai olhar uma porção de cara fortão, com medo, não querendo encarar, e um cara gigante berrando, gritando e amaldiçoando, e você pequenininho lá. Não faz lógica você encarar. O nego que é mais forte, que é isso, que assim, não está encarando. Um exército todo não está encarando. Então a lógica não dá. A conta não fecha para esse aspecto. O aspecto só vai fechar realmente com a fé. E a fé não é no positivo, não, eu vou lá, vou derrubar ele, eu vou lá, vou derrubar ele, eu vou lá, vou derrubar ele. Não é um pensamento positivo, não é positivar as ações. É uma fé no Deus vivo e verdadeiro. Que aquilo que eu não estou vendo, Ele está vendo. Que aquilo que eu não sei, Ele sabe. Que aquilo que eu não tenho como fazer, Ele faz. É tipo dessa fé que a gente está falando. Está relacionado a confiança e relacionamento. Né? Então isso, de fato, a gente está falando de uma relação com Deus e não mais com uma religião. Porque a religião vai te falar de uma repetição, de um método, tudo isso. Mas quando você se vê sobre as águas, não tem jeito. Pensou como Pedro, afunda. Só não afunda o quê? Se olhar para Ele. É o fato que está lá registrado biblicamente conta. Ele saiu: Jesus, se é você mesmo, então me desprotei contigo, vem. Ele saiu e andou, ele pisou, não afundou o pé. A primeira vez que ele pisou, não afundou, ele continuou andando. Diz a escritura que quando o mar ficou revolto, que ele olhou, teve medo, o que ele fez? Afundou. Então ele não afundou porque a lei da gravidade mudou naquela hora, não. Olha que coisa interessante. Espiritualmente, a lei da gravidade nunca deixou de existir. Ali ele estava vivendo um milagre. Ali ele estava vivendo um milagre. Existia uma outra força espiritual que estava neutralizando uma força física. Agora, a hora que essa certeza, esse olhar em Cristo sai e vem o medo e vem o olhar das coisas naturais, você saiu daquilo que é espiritual, foi para o natural. Foi para o natural, olhou a tempestade, olhou, está no natural de novo, que vai exercer a força natural. Bruf, afunda. Mas no dia a dia nosso é um pouco diferente disso, né? Que a gente agora está compartilhando aqui, mas no dia a dia, com as questões que acontecem, elas nos confrontam mesmo, né? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo o profeta Isaías, estava lendo aquela passagem que nós relatamos aqui, falando exatamente sobre como o Senhor foi levado ao matadouro, como o cordeiro mudo
foi diante dos tosqueadores, em sua humilhação ele foi privado de justiça. Ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Olha só que coisa interessante. Agora, o próprio Senhor não podia falar com ele? É essa questão aqui que eu queria insistir. Mas ele quis usar quem? Filipe. Então, às vezes a gente fala assim: Deus, vai lá, faz isso, abençoa fulano, visita cicrano, para não sei o que, a nossa oração. Mas às vezes, não que a gente não possa orar assim não, tá? É só uma reflexão. Mas às vezes Deus pode. Mas às vezes Deus quer que eu abrace. Às vezes Deus quer que eu e você falemos. Às vezes Deus quer que eu e você expliquemos. Não tem nada em nós, não é a gente que vai fazer nada. Não é a gente que opera a cura, não é a gente que opera a libertação, não é a gente nem que opera o entendimento. Quem vai fazer isso é o Espírito de Deus. Mas Ele quer e deseja que a gente seja co-participante. Então assim, mas isso quando começa a acontecer, às vezes é muito, não é confortável para a gente. Conheci um colega, o Birajara, hoje ele é pastor, mas é amigo da gente desde pequeno, até namorou minha irmã, né? E eu lembro assim de uma situação que eu não teria coragem. Eu digo pelo menos naquela época. Hoje eu já não sei, você só sabe na hora quando o Senhor fala, né? O ônibus cheio, o cara fala assim, ó. Aí o Espírito Santo fala para ele: clama pelo meu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Clama alto. O ônibus está cheio, entendeu? O sangue de Jesus tem poder. Clama alto. A voz falava dentro dele, claro. O sangue de Jesus tem poder. Logo depois o ônibus bateu. Todo mundo foi para o corredor, caiu no chão, teve um acidente. O pessoal tentando, quem machucou, não sei o que, barará. Daqui a pouco o motorista lá na frente, está todo mundo bem, está todo mundo bem. O motorista lá da frente virou e falou assim: sabe por que ninguém se machucou? Porque aquele homem lá atrás falou que o sangue de Jesus tem poder. Foi ele que deu livramento para a gente no dia de hoje aqui. Sabe quantas pessoas foram tocadas pelos filhos? Sabe quantas pessoas podiam estar passando uma situação? Não sei. Sabe quanto Deus operou naquele homem? Deus só pediu para o cara falar aquilo. Quem fez a obra foi toda Deus. Quem deu o livramento do acidente foi Deus. Mas quem teve que se expor? Quem teve que se envergonhar um pouco? Ele. E teve que fazer por quê? Por fé. Ele falou assim: cara, ou eu estou maluco, tipo assim, ou é papo de maluco legal, eu vou falar aqui, estou maluco, ou essa voz está queimando dentro de mim, eu preciso falar. E aqui entra a situação que às vezes a gente tem problema de imagem. Estou falando agora do Rafael, da nossa carne. Problema de imagem, problema de reputação, de querer ser bem visto, de não querer ser criticado, né? De não querer ser falado, né? Então a gente se protege. Mas no reino de Deus é exatamente o contrário. Paulo fala o quê? Que nós somos expostos todos os dias. Então assim, aconteceu isso, glória a Deus, ele foi obediente, né? Obviamente, no final Deus honrou a fé dele, né? Mas assim, ele ficou ali 2 ou 3 vezes, pelo que ele conta, falando bem baixinho, né? Assim, falando sem querer que ninguém ouvisse, entendeu? Tipo assim, eu vou falar, mas ninguém ouviu, mas eu estou obedecendo. Olha como é que a gente é na nossa mente, entendeu, Rafa? Tipo assim, Deus falou, eu falei, eu vou falar aqui baixinho e tal, já obedeci, né? Claro que não. Deus queria que todo mundo ouvisse, porque ia ser um testemunho de um livramento. Não fazia sentido se todo mundo não ouvisse. Mas a gente tenta sempre pegar um caminho para a gente tentar se blindar, né? Aqui os discípulos estão passando por um processo que eles estão sendo expostos. Você vê que Pedro e João, eles estavam escondidos lá no cenáculo. Depois, o que foi acontecendo? Eles começaram nesse processo de se expor. Aí já foram, né? Pelo menos eles tomaram uma chicotadazinha, foram presos, né? Aí outras situações começaram a acontecer, foram chamados de novo no sinédrio, e as situações estão acontecendo. Mas à medida que essas pessoas estão se dispondo, não é assim um dispondo, desculpa falar assim, mas não é um dispondo religioso, de que, eu tenho meu chamado, não, não é isso não. É uma coisa bem autêntica, bem verdadeira, bem prática, tipo assim, eis-me aqui no meu dia a dia. Qualquer situação que você colocar mais desconfortável para mim,
eis-me aqui, conta comigo. É uma oração difícil de fazer, e nem todo mundo faz, e nem todo mundo quer nem falar disso. Se falar disso, o cara nem convida mais para voltar no outro dia para dar uma mensagem, porque são situações que é onde, olha só, a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus, e Deus deseja manifestar os seus filhos por meio da obra de Jesus Cristo. Só que o Senhor Jesus Cristo voltou e deixou o Consolador, deixou o Espírito conosco, e é Ele que nos guia, e Ele vai agir sempre, quando interagir com a gente, por fé da nossa parte. A fé é um negócio impressionante. Você fala assim, Jesus é poderoso, Ele é poderoso, mas Ele falava assim, ó, seja feita conforme a tua fé, seja feita conforme você creu. Se é possível, Jesus falou, tudo é possível aquele que crê. Então, e quando Ele chegou na própria cidade onde Ele morou, o que o texto relata? Que Jesus ali não pôde fazer milagre nenhum, que as pessoas o quê? Não creram. O poder era o mesmo, a pessoa era a mesma, mas você vê que naquela região pouquíssimo foi feito. Então, às vezes a gente enfatiza muito esse aspecto e esquece do outro aspecto. Então, nessa situação, por exemplo, desse exemplo que eu dei só da ressurreição da mulher que foi ressuscitada, é um exemplo de, por exemplo, se você tirar uma fotografia espiritual, está aquela congregação toda cantando, está aquela congregação toda dando glória a Deus, mas está grande parte daquela congregação incrédula. É que a gente olha com olhos naturais, a gente vê o culto, vê o mover, vê o falar, vê o glória a Deus, a gente acha que aquilo é mas é Deus manifestar uma situação que Ele revela os corações incrédulos, que Ele revela o tamanho da nossa incredulidade, que Ele revela que na verdade nós estamos imersos no meio, mas não cremos nem naquilo de fato, na profundidade e o como a gente foi envolvido naquilo. Que a gente fala de uma salvação que às vezes não tem discernimento do tamanho dela, ou quanto aquilo custou e o quanto aquilo envolveu a nossa vida. Então, a reflexão de hoje fala sobre esse mergulho, né? Fala de situações que o Senhor pode nos envolver, tanto situações, repito, naturais, simples, de socorro, de ajuda, como situações que podem deixar a gente em situações desconfortáveis. Situações que o Senhor peça para a gente, que a gente, caramba, Deus, eu vou fazer porque o Senhor está falando, mas assim, puxa vida, não, né? A gente resiste, né? E eu lembro que uma vez eu estava num banco, numa fila de banco, não esqueço disso até hoje, era um banco, era Unibanco, e era da Taquara, e eu estava numa fila do banco para pagar uma conta. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, eu estou com 42, bota aí, né? Acho que a internet chegou em 98, sei lá, 2000, alguma coisa assim, não lembro direito, mas quase ninguém tinha computador também. E eu estava na fila do banco, eu comecei a sentir a presença do Senhor, tipo assim, ó, abre e fala em mistério, né? Fala em línguas. E eu estava sentindo aquilo como se estivesse num culto, aquilo queimando dentro de mim. Eu não sei se de repente tinha uma pessoa que estava próxima, que precisava ver alguma coisa, mas eu te digo que eu saí arrasado aquele dia do banco, porque eu costurei a minha boca, né? Eu não abri um ai. Sabe por quê? O que me venceu naquele dia? As pessoas vão achar que eu sou maluco, as pessoas vão chamar o segurança, as pessoas vão achar que eu me doidei, as pessoas vão achar qualquer coisa. E o que eu fiz? Queimando por dentro, falar, apaguei minha conta e saí correndo, né? Então, como é que eu que estava ali na fila daquele banco, vou sair dali e vou falar do que Jesus faz, do que Jesus é? Entende o grau do conflito que existe? Estou falando pelo menos de mim, né? Mas dentro de cada ser humano, né? De tudo aquilo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente entende, mas que quando tudo isso nos envolve, deixa a gente num paradoxo doido, né? E a gente até lê, está escrito, sai da tua terra, sai da tua parentela, mas a gente entende de um jeito religioso, né? A gente até lê, a gente vê os fatos bíblicos, a gente consegue, mas a gente lê ainda sobre uma ótica tão religiosa que a gente não sabe o quanto está custando aquele indivíduo a loucura. A gente fala Maria, bendita entre as mulheres, serva do Senhor, realmente, mas a gente não sabe o quanto custou a Maria. A gente não sabe que realmente uma mulher grávida naquele momento, naquele vilarejo, que obviamente as pessoas não iam acreditar que era o Espírito Santo.
Não vem dizer que acreditar, porque não. As pessoas debocham hoje, quanto mais naquele tempo. O próprio José, por amar ela, tentou fazer um esquema ali para tentar preservar ela. Se o anjo não intervém e fala, cara, fica tranquilo, quem está no ventre dela é o ente de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Ele ia o quê? Ele ia sair fora. Está no relato do Evangelho de Lucas. Você já imaginou toda essa loucura? O que era para José ficar com uma pessoa dessa naquela época? O que era para Maria estar grávida, sem casar, naquele momento, dentro da cultura judaica? Que as mulheres eram apedrejadas. Sabe o quanto custou para ela ser usada? Às vezes fala assim, eu quero ter a unção daquele irmão que orou ali e ressuscitou. Sabe, não custa no sentido de, porque não tem uma obra pessoal, não é a pessoa que faz. Quando eu digo custar, não é nesse sentido, é no sentido da rendição. É mais ou menos assim, aquele exemplo que eu dei quando falei da minha filha. Ela quebrou o braço andando de patins, o osso daqui levantou, né? Estava falando do patins, né? E aí eu fui pegar ela para levar ela no hospital, e o médico falou assim, só que quando ela quebrou, olha que coisa doida, levaram ela na emergência na época, a mãe levou ela na emergência e o cara engessou e falou que estava tudo tranquilo. Depois de uma semana, calma aí, vamos lá no conhecido nosso. O cara bateu uma chapa e falou assim, o cara engessou na posição errada, vai ter que tirar esse gesso. E aí eu lembro que ele tirou o gesso e ele falou assim, agora a gente tem que tirar o que está e colocar, né? E eu lembro dela me agarrando, gritando, berrando, papai, deixa fazer isso comigo, deixa fazer isso comigo. E na verdade o cara tinha que fazer uma coisa simples, que é esse encaixe aqui, né, do rádio, com isso aqui. Mas isso aqui só quem é sangue frio, meu irmão. Não tem anestesia, não tem nada, entendeu? Então você pergunta assim, você acha que a minha filha estava assim? Osso, vai para o lugar, osso, vai para o lugar, osso, vai para o lugar, vou fazer o osso para o lugar. Você acha que ela fez alguma força para o osso ir para o lugar? Não. Quem botou o osso foi o médico. Qual é a força que ela fez? Para não reagir. A força que ela fez foi para se render. É dessa força que nós estamos falando aqui nessa noite. Deus não pede a nossa força humana. Tem muita gente querendo fazer muita coisa para Deus que está sendo reprovada, porque está fazendo na sua força. E Deus não aprova a força do homem nesse sentido. A força é dele. O que ele requer de nós? A força para se render. A força para permitir que ele faça. É esse tipo de pedido que o Senhor sempre fez. Mas Senhor, eu não sei falar, eu não sei isso. Não estou te pedindo tua força, não estou te pedindo tua oratória, tua capacitação. Eu não estou sabendo se você é um cara estudado, eu não estou te pedindo nada disso. Estou te pedindo que você se renda. Você diga, eis-me aqui e vá. É isso que eu estou te pedindo. Eu não estou te exigindo que você tenha tudo isso. Você não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu. É exatamente dentro desse aspecto aqui. Quem fez tudo aqui, quem costurou tudo, foi o Senhor. Filipe agora só explicou que o texto do profeta Isaías falava a respeito do Messias, Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. E aí aquele homem creu. Mas quem convenceu ele foi o Espírito. Filipe apenas disse e pregou ali para ele. Esse cara creu tanto, que olha só que outras coisas também que impactam a gente. Ele creu tão de verdade, quando ele estava pegando, que ele virou e falou assim, mas tem um pouco de água ali. O que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou, se você creu de todo o coração, nada. Mas olha só que coisa doida. Quantas vezes eu já participei. E eu mesmo às vezes já fiquei assim numa situação desconfortável falando. Lembro disso era tipo uma consagração. Estava na casa de um irmão e tinha uma piscina no condomínio. Os irmãos pregaram e esse irmão falou, e essa pessoa, hoje é irmão, falou assim, eu creio que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e eu creio que Ele é o meu Senhor, meu Salvador. Ele falou assim, eu quero ser batizado hoje. Assim, e aí, Rodrigão? Caraca, mas como é que vai fazer isso, rapaz? Não, porque é melhor você voltar para daqui a 2 domingos, a gente vai ver, a gente vai analisar isso direito, né? Vai passar por um período aí, vai ter uma situação, mas ele falou assim, mas eu creio. Obviamente, se dependesse de mim, que era imaturo e experiente, né?
ia ficar parado. Tava meu pai e falou assim: você crê de todo o coração? Creio, então vamos lá. E levou ele com a roupa que ele estava e batizou ele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é como a Escritura narra. Então assim, a gente às vezes vai criando uma série de situações e uma série de lógicas que às vezes nos impedem de obedecer a Deus no momento em que Ele realmente fala conosco. Acho que essa é a grande reflexão, para esse último texto aqui. Ou seja, é claro que a gente sabe que tudo tem ordem e decência, não é isso que a gente não está falando, mas a gente está falando que quando a gente se dispõe a ouvir o Espírito Santo, deve haver uma rendição da nossa parte para obedecer. Então, não dá para falar assim: eu te obedeço, e aí o Espírito Santo fala assim para Pedro: então vai na casa de Cornélio que é ímpio. Não, isso eu não vou fazer. Então, na visão, então, eu estou te dando uma visão, eu estou te mostrando, e você, é claro que na terceira vez o Espírito convenceu Pedro e ele acabou indo na casa de Cornélio, mesmo assim como? Chegando na porta, não é assim? Cheio de medo dos irmãos da circuncisão. Olha só, imagina você chegar na casa de alguém, Rodrigão, e falar assim: olha, eu chegar na tua casa e falar assim: eu não deveria nem estar aqui, tá, Rodrigão? Eu não deveria nem estar aqui, porque é assim que o texto narra, Eu não deveria nem estar aqui, porque vocês são ímpios, vocês não são crentes, vocês são do mundo, entendeu? Imagina só a petulância da minha parte se eu fizesse isso, entendeu? Você vê que o que Deus queria que Pedro fizesse? Só obedecesse, cara, porque no meio do discurso da pregação dele, o Espírito veio e todo mundo começou a profetizar e falar em línguas. E Pedro e os irmãos que estavam ali ficaram como? Cara, o Espírito Santo também é para eles. Olha só. Mas o Senhor queria que Pedro fosse, mas Pedro não fez nada. Ele só se rendeu, ele obedeceu e fez a parte dele. Mas quem fez todo aquele mover foi o Senhor. Então, nesse processo de cooperadores do Senhor, que é o que eu acho que essa terceira parte, o Senhor está nos ensinando, e o Senhor está aqui nos ensinando, e assim, junto, a gente está refletindo, que isso vai chegar só da nossa vida. A gente vai dar de cara com o endemoniado, a gente vai dar de cara com o maluco que não anda, a gente vai dar de cara com uma série de situações. A gente vai dar de cara com pessoas que têm espírito de loucura, o Senhor vai nos colocar nessa situação. Mas é claro que o Senhor não vai nos colocar nessa situação assim. O Senhor está nos preparando. O Senhor está o quê? Nos discipulando, nos instruindo no dia a dia. Não é uma questão de segunda-feira, não é uma questão de uma situação de uma hora marcada. O Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos amadurecendo. E vai chegar a hora que vai surgir situações práticas no nosso dia a dia, que muitas vezes não vão ser nem aqui dentro em horários religiosos, vão ser em horários externos, que vão depender o quê? De uma obediência, de uma rendição, sem questionamento, ir lá e fazer aquilo. Simplesmente por ouvir a voz de Deus e obedecer. Por fé. E deixar que o Senhor faça a parte dele. Essa etapa, eu creio que vai chegar sobre a nossa vida, e talvez mais breve do que a gente imagina. Senão a gente não estaria refletindo sobre isso. Concorda? A gente tem reparado aqui que todo o tempo que a gente já está há mais de 2 anos e pouco, a gente sempre repara, os irmãos falam, quando a gente refletiu, viu uma situação na nossa vida, caramba, Rafa, eu devo comentar, o outro fulano, caramba, o Senhor está fazendo, está tendo, lá no trabalho, eu falo também, pegou para mim e tal. Então, se o Senhor está falando isso, é porque isso vai chegar antes do que a gente está imaginando. E o que Ele está fazendo? A gente não deve deixar a nossa carne, o nosso lado perverso, nos convencer. Tipo assim, ficar com medo, olha, Deus vai me colocar numa situação, eu não sei o que Deus vai fazer comigo. Isso é tudo carne. Porque na verdade, o nosso Deus é piedoso e justo. Bondoso é o Senhor, cheio de amor. Nunca vai colocar um filho dele numa situação de risco. Pode parecer uma situação insegura, mas é uma situação segura e ele está ensinando aquele filho dele. Como nós às vezes fazemos. Não chega um momento que tu tira a rodinha da bicicleta? Aí eu te pergunto, tu empurra a bicicleta para teu filho quebrar a cara? Quebrar o dente? Como a nossa irmã contou? Não, mas você empurra. É uma situação um pouco insegura? Mas você não está ensinando ele. Você não está ali na situação. Se eu que sou pai terreno, não tenho nem controle ali, já fico ali em torno da bicicleta, imagina o nosso Deus soberano, amoroso, cuidadoso, que provê, que sustenta em torno da nossa vida. Então a gente não pode deixar essas ideias entrarem na nossa cabeça.
Não importa, Senhor, a situação que o Senhor me colocar. Não importa se vai parecer aquela situação da cova do leão. Meu irmão, a gente fala cova do leão, o pessoal dá glória a Deus da pregação. Show! Vai em Buenos Aires e só entra naquele zoológico que o leão está solto. Estou falando não, hein? Tem perigo não, todo mundo vai. Só entra e vê o leão perto, que não está na jaula, e você passando, a sensação que dá dentro de você, de terror. Agora imagina você ser jogado numa cova, que é um buraco literalmente, nada estruturado, para tudo cavado, com leões que eram caçados com fome, um lugar que você joga a pessoa e depois bota uma pedra em cima e sela, não tem como, né, selo do rei ali para ninguém poder mover. Você imagina o breu de escuridão à noite dentro daquele lugar, com aquele grupo de leões ali. Só de ver o leão ali já me... Assim, tudo bem que eu posso ser um pouco medroso, mas só de ver o bicho ali, ele não está preso, ele está andando, já... Meu irmão, é aquele tipo de passeio que tu não quer passeio, que fica assim, ó. Pô, tipo assim, já olhando, pô, é grande, cara, o bicho é grande, o bicho impõe mesmo. Imagina você naquela situação de noite, ouvindo os passos andando, fugindo. É claro que Deus preparou Daniel para aquele momento. É claro que Deus queria que Nabucodonosor conhecesse que existia um Deus muito acima dos falsos deuses. E aí Deus estava contando com Daniel para isso, para glorificar o nome dele, porque depois logo ele escreve um decreto, né? Desculpa, não foi Nabucodonosor, foi até o Império de Medo-Persa, né? E depois ele escreve um decreto dizendo que somente o Deus de Daniel deve ser adorado. Olha só que coisa linda. Então você vê que não é uma questão pessoal, não é uma tribulação pessoal. Ah, estou passando uma lutinha aqui. Tudo que envolve a nossa vida, né, tudo que nós passamos debaixo da permissão de Deus, e de alguma forma vai ser para glorificar o nome dele. Deve ter sido difícil pra caramba. Eu vou te falar, quando eu tenho que pegar sobre isso, me dá arrepio. Porque não dá, se você for sincero, não dá para você falar assim, irmão, você vai para a cova, como Daniel, mas Deus... Não dá para falar de uma forma superficial. Não dá para contar uma história para a pessoa achar que é vencedora. E o que você vai falar da noite escura? E o que você vai falar do pavor que vem sobre a nossa vida mesmo sendo crente? E o que você vai falar dos conflitos interiores que a gente vive mesmo sabendo que o nosso Deus é fiel? E o que você vai falar do tempo de esperar o amanhecer até que a voz venha e grite, Daniel, você está vivo? Sim, o Senhor me preservou porque viu que eu não cometi injustiça nenhuma. O que você fala de todo esse processo? Isso é a vida cristã. Não é as comparações simplistas que são colocadas às vezes de forma até inapropriada, para que as pessoas possam se sentir um pouco mais animadas, mas aí quando elas vão para a situação real na vida delas, elas não têm exatamente a palavra, a força necessária para sobreviver aquilo, que o que contaram foi literalmente uma história e não a realidade de vida, o que passa aqui no nosso sangue quando a gente está diante das situações. Então assim, a gente fecha essa terceira parte, né, entendendo que assim, a partir agora 9 vem a conversão de Paulo, né, perdão, a conversão de Saulo, né, de Tarso, e cada vez mais a gente vai ver situações de aparente insegurança, de aparente perigo, mas a gente vai ver Deus livrando, Deus guardando, né, e até quando ele pode decidir até não livrar ou não guardar, não significa que ele está perdendo. Olha só que coisa, hein? Não significa que ele está perdendo, porque a gente também só está olhando um lado, né? Pô, mas Deus não livrou. Deus não livrou da situação, mas Deus guardou, está aqui com ele, ele recolheu essa pessoa. A gente está ali na situação, nós somos homens, a gente nunca tem a visão completa, né? Esse irmão José, esse pastor José, além dessa situação que ele passou, um dia antes, ele tinha ido no hospital visitar a mãe dele. E ele é usado por cura, viaja o mundo todo. E quando ele chegou lá no leito, o Senhor falou para ele, não ora pela tua mãe, que eu quero recolher ela. E ele falou assim, fica mais patente ainda para mim, que eu não tenho nada a ver com essa obra, eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é meu. Está ali a minha mãe, o meu desejo é pedir. Mas o Senhor falou, não, eu quero recolher ela. E recolheu a mãe dele. Mas um dia depois ele estava orando por uma pessoa, para aquela pessoa ser ressuscitada, que não era da família dele.
Olha só, quando a gente está falando do reino de Deus, já não são mais as nossas questões pessoais, dos nossos desejos. Mas a gente pode ficar em paz e pode ficar tranquilo, porque o nosso Deus está preparando um caminho de segurança, de paz, claro, do ponto de vista dele, um caminho bom. Os planos de Deus são planos de bem ao nosso respeito. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Por mais que quando a gente esteja aqui passando pelas situações, é natural a gente tenha receio, tenha medo, muitas vezes fique assim, pedindo, irmão, vem cá, me ajuda e tal. É normal, é natural, mas assim, a gente precisa, como o escritor de Hebreus fala, né, lançar a nossa âncora no Santo dos Santos. A gente precisa afirmar a nossa fé, que o nosso Deus também é nosso Pai, que Ele cuida de fato da gente e que também prepara a gente para uma maturidade. Vai permitir que a gente entre em situações sempre com total controle sobre elas, sempre para que isso de alguma forma coopere para o nosso bem no futuro, sempre para o amadurecimento. Então a gente pode ter medo, mas a gente não pode ter medo do medo. A gente pode ter insegurança, mas a gente, na verdade, não pode ter medo da insegurança. Esses sentimentos não tem como. O cara falar que não tem isso é iludir, é tentar negar uma realidade. Você vai sentir um monte de coisa. A grande questão é que, sentindo um monte de coisa, você vai abrir mão desse sentimento de um monte de coisa e vai declarar: embora eu esteja sentindo esse monte de coisa, Deus é fiel. Ele vai me levar a bom termo. Ele tem um plano específico sobre a vida de cada um de nós que Ele vai cumprir. Aí, o que é essa fé, que agora já está linkada até um amor em relação a Deus, porque estamos falando de confiança, o que a primeira carta de João fala? Que esse tipo de amor vai lançando fora aqui o quê? Todo o medo, toda a insegurança. Não é uma mágica, não é um estereótipo religioso, não é um livro de 3 passos, não é uma carta marcada, não é um processo que você, vou fazer o curso agora para aprender isso. É uma questão que está totalmente ligada à vida relacional, à vida diária e presente com Deus, que ao mesmo tempo vai gerando frutos, né, para a glória dele mesmo. Que o Senhor nos ajude e que quando essas coisas aconteçam, a gente possa até usar esses exemplos, sejam eles, alguns momentos eles são negativos, né, outros eles são positivos, mas é assim, a gente está aprendendo mesmo, né? Que o Senhor possa usar na nossa vida, na vida de cada um de nós, para mais tarde a gente poder ajudar o quê? Outras pessoas. Não tenha dúvida. Outras pessoas vão se converter, outras pessoas vão chegar. E elas vão chegar diferente, vão chegar com a mesma insegurança nossa, vão chegar com os mesmos questionamentos, vão chegar com os mesmos neuros. E aí você que vai estar um pouco mais maduro no Senhor, você que vai estar um pouco mais quebrantado no Senhor, vai virar para esse irmão e vai falar assim: irmão, eu vou te abraçar, a gente vai chorar aqui junto, mas confia no Senhor, irmão. Confia no Senhor, permanece nele, Ele é fiel. Você vai falar isso com uma realidade de vida, de tudo que você passou, de que você experimentou, e Deus vai estar usando ali, né, o que Ele fez na sua vida, na minha vida, para aquele outro irmão que está chegando ali, e que mais tarde vai, e aí, né, ele amadurece um para esse cuidar do outro, aí depois amadurece esse para esse cuidar do outro, e por aí vai, né? A maturidade é só para isso. O dia que amadurece um pouco, aí você se torna pai, você tem que cuidar de um filho, não tem jeito. Tem lá um menininho para você cuidar, você vai aprender cuidando dele. A vida não é realmente uma sala de aula, né? Ninguém te ensinou a ser pai. Você é pai sendo pai. Você é marido sendo marido. Você é esposa sendo esposa. E você é cristão sendo cristão. Você vai aprendendo com Deus, acertando e errando, contando com a misericórdia dele, com a ajuda dele, com o socorro dele, e se rendendo a ele e vendo no final que vale mais a pena confiar nele até do que em si mesmo. É o que vai resultando ao longo da caminhada. Amém?
bastante que Deus insiste também. Essa pessoa nega primeiro e Deus fala de novo. Ela nega a segunda, Deus fala de novo. Tá bacana, cara. É a insistência dele, né? Ele insiste e não desiste, né? Cara, minha filha para escovar o dente é mais de... Eu não vou exagerar, mas sei lá. Quantas vezes eu já falei para ela? Tem 9 anos. Pelo menos mais de 500 vezes? Com certeza, né? Porque uma vez por dia ela tem 9 anos, né? Então, escovou o dente, está com a boca podre, boca de esgoto. Aí ela vai lá. Tenho certeza que uma hora, ela vai escovar o dente. Ela vai aprender a escovar sem eu falar. Mas até hoje é assim. E é um pouco do que você falou da insistência do não desistir. Se eu que sou falho, pai, humano, cara, tu imagina o nosso Deus. Ele falou que ainda que uma mãe se esquecesse de um filho, ele jamais se esqueceria da gente. Que ele anotou o nosso nome na palma da mão dele, cara. Imagina a gente está ali às vezes meio duro, meio rebelde. Cara, é um amor. É o não desistir. Você lê o Antigo Testamento, um Deus apaixonado se levantando por meio dos profetas, agarrando o povo, dizendo: eu cercarei vocês de espinhos, eu farei um caminho de espinhos no deserto. Mas o espinho que ele está colocando não é para ferir o povo, é para que o povo não se perca da direção. Tipo assim, aí só sobra uma retinha para tu andar, entendeu? É um Deus tremendamente amoroso, que está seguindo em amor todos os dias por um povo obstinado, rebelde, teimoso, difícil, que reflete a nossa vida, né? Reflete muitas vezes o nosso comportamento. Então, assim, por isso que hoje, né, quando as pessoas costumam falar assim, né, ao entrar na presença de Deus, não que a gente entre, porque o ideal é que a gente tivesse compreensão que ande a todo momento, mas assim, sempre com ações de graças, Davi falava. O que sobra para a gente hoje? Você vai fazer o sacrifício, eu vou fazer o sacrifício foi feito na cruz. O que sobra? Ações de graça, reconhecimento, gratidão. Um coração ingrato é sempre soberbo, vaidoso e altivo, mas um coração agradecido sempre é humilde. Essas coisas andam juntas. A gratidão, ela anda sempre junto da humildade. A ingratidão, a murmuração, sempre junto da soberba, da arrogância, da altivez dos olhos. Então o que sobra para a gente hoje? A humildade no sentido da gratidão, do reconhecimento do que ele fez, da paciência, da insistência, do não desistir, né? De que a gente se sente às vezes até assim, pô, acho que se eu fosse Deus eu me abandonava. Quantas vezes a gente já sente isso, né? Mas aí ele fala: mas eu não sou você, eu sou Deus, eu te amo mais do que você se ama, né? Você vacilou, você está com vergonha de você mesmo, né? Você sente vergonha de você mesmo, mas eu não sinto vergonha de você. Eu morri por você numa cruz, dei a minha vida no teu lugar pelo que você fez. E a única coisa que eu te peço: se arrependa, ande comigo, aprenda comigo, aprenda mais um pouquinho. Não significa que amanhã eu vou escovar o dente, mas uma certeza eu tenho: amanhã eu vou mandar escovar o dente. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa presença mesmo de Deus na nossa vida, essa presença, essa certeza dessa companhia, o fato de você saber que Ele está em você e com você, e que na verdade a única sensação que a gente tem de solidão e de abandono é quando a gente mesmo se afasta dele. Porque fora essa, porque a gente olhar e porque a gente refletir, o Senhor está com a gente, né? É uma coisa realmente impressionante.